O ex-presidente Jair Bolsonaro passou esses 2 últimos dias, desde a operação da Polícia Federal, aqui na casa da família, em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. E agora ele recebe a nossa equipe. Presidente, obrigado por atender o jornalismo da Record. Como o senhor recebeu essa operação por determinação do ministro Alexandre de Moraes? Bem, foi a segunda em poucos dias. A primeira foi realmente de cinema, né? Até pelo que foi vazado pela Polícia Federal, como tivesse fugido de barco, que havia encontrado um laptop da BIM na casa do meu filho. É desmentido algumas horas depois, mas isso vai para todo o Brasil e para o resto do mundo, que afinal de contas eu sou conhecido lá fora. Então esses vazamentos são proposital avisando te desgastar. Tudo bem. A segunda operação da PF agora vieram buscar o meu telefone, vieram buscar o meu passaporte. Pô, é muita inocência achar que eu estou com o passaporte aqui em Mambucá, mas tudo bem, está em Brasília, já foi entregue. E vieram buscar também o telefone celular de um assessor do PL que está aqui. Agora, o mais importante da segunda operação, que a PF achou no escritório do PL em Brasília, na minha sala, uma minuta de golpe, né? Mais uma minuta de golpe, que é o estado de sítio. Deixo claro, um presidente não decreta estado de sítio. Primeiro ele ouve os conselhos da República de defesa, e nesse conselho ele tem que estar presente, presidente da Câmara, presidente do Senado, uma série de pessoas. E depois ele encaminha para o Congresso Nacional aquela minuta, solicitando a autorização do Congresso para decretar aí o estado de sítio. Então, isso não é golpe. Agora, detalhe, esses papéis que foram encontrados lá, pela manhã, também vazou e caiu o mundo na minha cabeça novamente, que ali estava a prova do golpe. Bem, rapidamente nós conversei com os advogados e buscamos saber como aqueles papéis estavam lá. E no final da tarde foi descoberto, comprovadamente. Aqueles papéis eram peça de um processo que o advogado havia conseguido junto ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator daquele inquérito. Então era peça de processo, nada de novidade ali. Bem, se faz o desmentido, tudo bem, mas fica sempre aquela pecha. Então, martelando o tempo todo como se eu tivesse um plano de golpe em 2022. Deixo claro, eu fui acusado de ser ditador, de querer dar um golpe, desde quando assumi em 2019 o governo federal. O senhor teve participação naquele documento, na confecção daquela minuta? Tanto não tive conhecimento que eu pedi para o advogado, em outubro do ano passado, me mandasse aquelas peças para mim, para eu poder me inteirar do que estava acontecendo no processo em andamento, né? Que foi achado com outra pessoa, aquela minuta de estado de sítio. Tomei conhecimento, vi, fiz meu juízo de valor e deixei o papel lá. Só isso. A Polícia Federal diz ainda que esse documento teria sido encaminhado ao senhor e esse documento teria sofrido algumas alterações, com a remoção de alguns nomes de prisões. Essa é outra coisa, não é esse documento, é outra acusação. Tá? Ninguém botou na minha frente nenhum documento, mesmo baseado na Constituição, que a imprensa nunca diz, né? E a Constituição, todos os seus 200 e poucos artigos estão à sua disposição. Não tem esse artigo é proibido ou aquele outro não é. Mas mesmo assim não foi chegado na minha frente algo para eu assinar, para decretar sítio, defesa, outra coisa qualquer. Ontem, durante a operação da Polícia Federal, os agentes também estiveram na sede, na casa do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, e ele, que era um alvo de mandado de busca e apreensão, acabou sendo preso por porte ilegal de arma e também por causa de uma pepita de ouro encontrada. Como o senhor avalia essa prisão nesse período, nesse ano, já que o PL ele é um dos partidos que vão disputar as eleições municipais com peso no Brasil? Vamos lá, a prisão não foi por porte ilegal de arma. Porte, se tivesse na cintura dele. Né? Seria posse. Foi posse. Uhum. Depois constatou-se, pelo que eu vi na imprensa, porque eu não posso conversar com o Valdemar, estou proibido de conversar com ele, que a arma era de um filho dele, que estava com o registro vencido. É a mesma coisa, você tem um carro aqui que está com o IPVA vencido. Aquele carro não é roubado, é teu, você está com uma dívida.
Mas o carro é teu. A arma é algo parecido. Mas o que mais pesou pela prisão dele foi por ter uma pepita de ouro, avaliada em aproximadamente R$ 10.000. É baseado numa lei lá bem antiga, na época que a intenção foi para evitar o contrabando desse material, né? E que não surtiu efeito até hoje. Eu desconheço qualquer pessoa presa por estar portando uma pepita de ouro por aí. E agora tem muita gente, especialmente no norte, que porta isso aí. Também entender, a lei é para ser cumprida, diz que é crime inafiançável. Pelo que fiquei sabendo, ele foi para a audiência de custódia. O juiz que poderia decidir não compareceu apenas o outro para verificar das possíveis ilegalidades por ocasião da prisão dele. Pelo que eu sei, ele continua detido ainda, né? Vou ligar logo mais para o advogado dele, já que eu repito, ele está preso, né? Mas se não tivesse preso, eu não poderia falar com ele. É um absurdo isso aí. Eu, por exemplo, com uma pessoa que tem a sua importância dentro do partido, não poder conversar com o presidente do partido. Tá? Essas ações impactam o partido? Sempre atrapalha a gente. Agora, o que eu vejo? Assim como impactou nas eleições de 2022, só páginas da direita serem derrubadas, só gente da direita ser presa, só gente da direita ser perseguida, tá? Nunca ninguém da esquerda. Tá? Então, há uma clara intenção por parte de certas autoridades em Brasília de perseguir a direita. Não há a menor dúvida tocante a isso. Caso Valdemar. Então, me informo logo mais e daí emitiria meu juízo de valor sobre o que está acontecendo. O inquérito, ele cita uma reunião em que o senhor participou no dia 5 de julho de 2022. Nessa reunião, inclusive com um vídeo que já foi divulgado, o senhor aparece discutindo com o general Augusto Heleno sobre, o general fala com o senhor, inclusive, sobre o monitoramento dos dois lados. Ao que vocês se referiam? Olha, naquela primeira reunião de 2020, até que depois o ministro tornou pública, né? Porque o então Moro dizia que ali estava prova de interferência minha junto à PF, mostrou-se que não tinha nada ali. O que eu costumava fazer? Gravar as reuniões, recortar os melhores pedaços para a gente usar nas mídias sociais. Então tudo veio à tona que é 2020, foi abril de 2020. Essa outra não era nem para ter sido gravada, mas eu não dou importância para isso. Pode gravar, não tem problema, tanto é que foi gravado. E a divulgação dela não vejo nada demais. Tem trechos ali muito importantes que eu vou fazer os recortes e vou divulgar, porque eu nem sabia que existia essa gravação. Se alguém tivesse pedido para gravar, eu autorizaria. Tá? Foi gravada sem autorização, mas não tem problema nenhum. Agora, em dado momento, a Helena falou que ia seguir os dois lados, tá? Se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. As inteligências, eu raramente usava as inteligências que nós temos, né, das Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal, e eu não vejo nada demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto, eu falei que ele cortar, olha, não é o caso de ficar entrando em detalhes aqui, vai fazer uma operação, faça. A BIM tem esse poder de fazer operações para preservar as pessoas até, tá certo? Por exemplo, eu, enquanto candidato, tive uns 40 policiais federais à minha disposição, dado o potencial de voto que eu poderia ter naquele momento. Diferente dos candidatos, que tinham 2, 3 policiais federais. E eles levantavam todas as possibilidades de eu sofrer um ataque, como eu sofri. Mesmo levantando tudo, agora para levantar, você tem que infiltrar a gente do quanto é lugar. Como é que vai saber se eu ia levar uma facada ou um tiro se o pessoal da Polícia Federal não buscar informações ali na localidade, no caso, em Juiz de Fora. E digo mais, eu devo a minha vida, primeiro a Deus, né? E depois a ação da Polícia Federal em Juiz de Fora. Porque todo o trajeto previsto eu fazer, eu tinha uma rota de fuga no caso de um incidente, como foi essa tentativa de homicídio que eu sofri. E graças a isso, se eu tivesse chegado 2, 3 minutos mais tarde na Santa Casa, tendo em vista a facada ter perfurado a mesentéria, eu teria morrido com toda certeza. O senhor é citado nesse inquérito como parte interessada num golpe de Estado com a abolição do Estado de Direito. Qual é a sua posição quanto a essa acusação?
Olha, esse termo golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito é completamente, não é nem equivocado, né? É um crime falar nisso daí. O pessoal do 8 de janeiro, né, no meu entender, foram levados para uma armadilha da esquerda, mas o que aconteceu foi baderna. Todos os dias eu me sentia perdida e aquele medo de perder de vez todas as minhas memórias e Ninguém tentou de forma violenta, usando armas, como eles estão sendo acusados e condenados, até 17 anos de cadeia por causa disso, para mudar o Estado Democrático de Direito. Num domingo, tudo fechado em Brasília. E outra coisa, quando você fala em golpe de Estado, geralmente é algo tramado na surdina. Tem que ter força, ou militar, ou tem que ter arma nesse negócio, não teve nada disso. E outra coisa, os 1.500 acusados de tentativa de golpe de Estado. Olha, 1.500 pessoas iam partindo por um golpe e ninguém sabia de nada. E, obviamente, uma situação dessa, hipotética, como eles alegam, né, é um negócio que tinha que vir sendo programado. Alguns querem jogar até a minha responsabilidade. Eu não estava no Brasil. Como é que eu vou dar um golpe, eu fora do Brasil, onde os comandantes militares, né, que eram novos naquele 8 de janeiro, foram nomeados por mim enquanto presidente a pedido do Lula. Eu não tinha mais nada a ver com isso e aquelas pessoas, no meu entender, estão sendo injustamente condenadas. Então, nunca existiu uma tentativa de golpe no Brasil durante o meu governo. Eu discutia tudo com todos os meus 23, depois 22 ministros, sobre tudo o que acontecia, exatamente para você se precaver. Os movimentos que a direita fez ao longo do meu mandato, que era uma coisa fantástica, nunca vi tanta gente, você não viu uma lata de lixo virada, uma vidraça quebrada, papel no chão, pessoas extremamente educadas, tá certo? E assim se comportou o meu governo. Agora, quando fizemos a transição, 2 meses, sem problema nenhum, eles tiveram acesso a tudo, tá? Nada foi sonegado para eles e eu fui embora pacificamente. O senhor diz que não teve participação ou interesse num golpe de Estado, mas o senhor também descarta a possibilidade de integrantes do seu governo terem articulado para que isso acontecesse? Eu não acredito nisso. Vontade de fazer as coisas, indignação, sempre acontece. Tá? Agora você pode ver, até nessa reunião de ministros, eu falei, vamos esperar acontecer para tomar providência. Tem que fazer antes. Até falo, ninguém é querer botar tropa na rua, atirar, fazer nada de violento no tocante. Agora, durante o período eleitoral, você pode ver, o TSE me proibiu de mostrar imagens do 7 de setembro. Me proibiu de mostrar imagens da ONU e também do enterro da rainha lá no Reino Unido. Me proibiu de mostrar o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo ladrões de celulares, né, como se fosse bacana, porque era um direito de tomar uma cervejinha. Me proibiu de mostrar Lula ao lado de Maduro, ao lado de Ortega, a Nicarágua, que prende padres, expulsa pastores, todos os opositores estão presos. Tá? Me proibiu de mostrar o Lula com o CPX. Me proibiu de fazer live na casa que eu ocupava. Eu, como presidente, não posso ocupar um condomínio. Imagine como é que seria o tumulto num condomínio se tivesse uma casa minha morando lá. Tinha que ser lá o meu local, minha moradia. Proibido de fazer live lá, não tem cabimento. E uma coisa muito importante, por que o TSE fez uma campanha em 2022 para os jovens se alistar? Nós sabemos que os jovens de 16 a 17 anos, 70%, 80% votam na esquerda. E nessa campanha, 4 milhões e pouco de jovens tiraram de eleitor. Só aí os jovens deram uma diferença de mais de 2 milhões de votos para o outro lado. Houve interferência ou não houve? Ou você não pode tocar nesse assunto que é crime, após a sua matéria eu posso receber a visita da PF aqui para uma outra busca e apreensão, até outra medida mais gravosa do que essa. Então, houve influência? Sim, houve influência. É uma realidade. Não é choro de perdedor, não, deixar bem claro isso aí, mas está na cara o que eu te falei, teria muito mais coisa para falar. Uma última pergunta. O senhor tem estado aqui nas 2 últimas, né? Estava aqui nas 2 últimas operações da Polícia Federal. Como tem sido esses dias? Olha, eu estou com 68 anos de idade, sou calejado para a vida, né? 15 anos no Exército,
fui vereador 2 anos, 28 anos de parlamento, 4 de presidente. E você tem que ter uma estabilidade, você não pode se apavorar. Né? Eu sabia que ia ser perseguido, né? Não tanto, mas dessa forma, até o Ministério Público pede para arquivar o inquérito das baleias, o MP pediu para arquivar o inquérito da baleia. E daí o governo, através do seu órgão, o IBAMA, recorre. Daí cai na mão de outra pessoa, do MP, daí abre o processo. Importunação de baleia. Você vai aqui na região aqui do Guarujá, Santos, ali tem empresa de turismo, venha conhecer as baleias. Os caras mostram um vídeo, o barco em cima da baleia. E comigo o que aconteceu? Estou pronto para depor, mudar o local, vou prestar um novo depoimento. Então a perseguição é enorme, tentando te abalar emocionalmente o tempo todo. Até uma entrevista como essa. Você não vai ver eu aqui extrapolando. O senhor teme ser preso? Até você pode ser preso hoje em dia. Não tem mais Estado Democrático de Direito no Brasil. Não existe isso aí, não existe. Até, por exemplo, o meu processo não podia estar no Supremo. Isso é a primeira instância. Eu não tenho foro privilegiado mais. Onde o Lula foi julgado, no caso do Mensalão, foi em Curitiba. Porque para mim tem que ser diferente. Está na mão de um núcleo menor de pessoas, e nós sabemos ali que parece que tem uma outra pessoa ali que o prazer deles é viver numa pior um dia. Agora, me reviro, né, boto de cabeça para baixo e não sai nada ali. Agora, essa última agora é tentativa de golpe, né? A minuta golpista, estado de sítio na sala do Bolsonaro, no PL. Já foi, demorou poucas horas, durou essa narrativa. Outras teremos. Agora, você pode ver, coisa simples. Um presidente tinha direito a 2 carros. Escolhi 2 carros na presidência blindada. Uma semana antes de chegar no Brasil, a ordem superior do atual governo retirou o carro blindado de mim. Hoje em dia, eu tenho 4 auxiliares, que eu tenho direito a 8, que não podem conversar comigo, e um preso. Agora, a prisão é uma coisa que em última análise, né, em último caso, você decreta a prisão da pessoa. E o que está sendo essa pessoa presa é tentativa de golpe. É uma coisa que não se sustenta, não tem razão de ser, e achou-se isso como uma forma de perseguir. Perseguindo como? Fazendo a pesca probatória. Toda hora chega, pega telefone de todo mundo. A primeira vez que tiveram aqui em casa a PF aqui, pegou e mataram todo mundo. Tinha de um senador, o Flávio estava aqui. Daí resolveram e é aberta a busca e apreensão, né? Onde tiver o Carlos Bolsonaro e o seu entorno. Inclusive, estava escrito lá, se estivesse num hotel, todos do hotel iam ter seu equipamento apreendido. Tá? Então, esses absurdos vêm acontecendo. Como você viu o caso do Clezão. O MP foi favorável à soltura dele. Quem é o Clezão? Você pode ver quem era o Clezão. Era um cidadão, trabalhador, tá? Que tinha problema de saúde. Você vê agora, o MP está com problema do acordo de não persecução penal, né? Ou seja, não prendê-los e chegar num acordo. Mas mais de 100 pessoas estão com dificuldade da não persecução, que são moradores de rua, catador de latinha, que sabe o que os caras faziam lá nos quartéis em Brasília? Iam comer. Eram bem tratados e comiam. E foram enquadrados, foram presos, né, um total 1.500, quase todos, pessoas de bem, com a Bíblia embaixo do braço, com a bandeira, que houve o quebra-quebra, que todos nós não concordamos com isso. A esquerda sempre fazia muito pior. O nosso pessoal nunca fez, por isso eu acho que foi uma armadilha. Agora, dizer que aquelas pessoas eram terroristas, se fossem terroristas, por que o Jean G. Dias passeava entre eles tranquilamente? E você só teve acesso a essa imagem que uma rede de televisão resolveu botar no ar. Porque lá atrás só passou, né, só se divulgou uma imagem de um magrinho derrubando o relógio com uma camisa com a minha estampa. E daí o que o governo falava? Que não tinha mais imagens. Daí apareceram essas imagens. É a mesma coisa as imagens do Ministério da Justiça. Olha, se alguém queria dar um golpe, né, eu sou suspeito desse alguém, por que não mostra as imagens? Por que esconde as imagens? Mostra, pô. Eu não quero falar o que eu sei que estava ali do lado, né, para não me chamarem de leviano. Mas eu sei que estava ali do lado. Eu sei que aquilo poderia ter sido evitado. Por que o Lula de manhã foi para Araraquara? Estava preocupado com chuvas de dezembro, mas não foi visitar Santa Catarina, embaixo d'água. Não foi em certas regiões inundadas também do Rio Grande do Sul. Foi naquele domingo
foi para combinado, com toda certeza, ó, sai da cena do crime, né? Contrariando o Alckmin, né? Saia da cena do crime, porque nós vamos atingir o nosso objetivo aqui, vamos ter o nosso Capitólio Tupiniquim aqui em Brasília.